O presidente Lula embarca agora terça-feira para a primeira viagem dele oficial à China no atual mandato. O país, a gente sabe, é o maior parceiro comercial aqui do Brasil. E eu converso agora com o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. Ministro, bem-vindo por aqui, boa tarde para o senhor. Queria que o senhor falasse um pouquinho mais para a gente da importância dessa viagem à China. A gente sabe que ela foi adiada pelo presidente, a parte dele, parte da comissão já tinha ido à China, esperava ele por lá, por problemas de saúde. Agora foi realinhada terça-feira, embarcando. Qual a importância nesse momento dessa retomada, principalmente, dessa relação que acontece agora nesse novo governo e a importância dessa viagem, quais serão as pautas, o que será tratado? Boa tarde. Boa tarde, Paula, e boa tarde a todos os telespectadores da Band News. O presidente Lula, terça-feira, vai com uma comitiva para a China. Eu terei também o privilégio de participar dessa comitiva com o presidente Lula. A China é um dos principais parceiros comerciais do Brasil. O presidente Lula já visitou os Estados Unidos, que é um grande parceiro comercial, e agora visita a China. E é esperada com muita expectativa essa visita do presidente Lula à China. Um grupo grande de empresários também farão parte desta comitiva e espera-se assinar vários acordos comerciais Brasil e China, né? Nesse momento que o Brasil está vivendo, de retomada do crescimento econômico, de retomada dos programas públicos, de retomada da diplomacia, e aqui abro um parênteses, o governo passado brigou com o governo chinês, né? Chegou a agredir o governo chinês, que era um grande fornecedor de insumos farmacêuticos para a produção de vacina no Brasil, né? Agora, o presidente Lula vai, o presidente anterior nunca tinha ido à China, né? Mas o presidente Lula vai e ele foi precedido de uma comissão de ministros que preparou a ida dele, e essa comissão de ministros ela deixou uma série de acordos para serem assinados entre o governo brasileiro e o governo chinês. Então, eu vejo com muito otimismo essa viagem, importância, tendo em vista que a China tem investido em infraestrutura, né? Aqui no Brasil agora eles estão investindo na construção de uma ponte entre Salvador e a ilha de Taparica, né? Eles também já têm uma nova tecnologia. Nós ainda não conseguimos universalizar o 5G, mas eles já estão com o 6G, né? E também tem muitos interesses na agricultura, na pequena e na grande agricultura brasileira. E é por isso que a expectativa que tenho é que a assinatura desses acordos possa ajudar muito o nosso país. Ou seja, com esses acordos, ministro, a gente ontem até estava falando sobre isso, o quanto aumentou em números realmente essa parceria Brasil e China nos últimos anos, né? E aumentou muitas vezes. Hoje a gente está falando de bilhões de reais essa parceria que a gente tem comercialmente e a parceira mais importante que a gente tem, inclusive, hoje em dia do país. A gente viu há algumas semanas que, inclusive, donos de frigoríficos foram até lá. O senhor falou empresas que vão viajar com vocês, vai fazer parte dessa comitiva também. A ideia é ampliar ainda mais essa parceria comercial? O senhor consegue nos adiantar alguma coisa? Eu acho que sim. A ideia é ampliar essa parceria comercial. Um dos ministros que esteve na China nessas semanas passadas foi o ministro da Agricultura, né? O ministro Carlos Fávaro, e a agricultura é um lugar para ampliação dessa parceria, mas também a área de tecnologia, né?
a tecnologia na área de telefonia, tecnologia na área de energia solar fotovoltaica, a tecnologia na área de máquinas, né, que possam se instalar aqui novas empresas, gerando emprego no Brasil e nacionalizando essas tecnologias. Agora, ministro, uma das promessas, inclusive de campanha do governo, e que eu sei que a sua pasta também está ali do lado para colaborar, é o combate à fome no país. De alguma forma, o senhor falou até em novas parcerias com a China, interesse na agricultura aqui do país. Tem como colocar essa parceria nessa viagem, de repente, ou vocês estão pensando nisso, para que se auxilie no combate à fome aqui no Brasil? Na agricultura familiar, Paula, nós temos 3 focos. Um primeiro foco é o combate à fome e à miséria no campo, né? E aí nós vamos também aprender com as estratégias que eles adotaram. Uma segunda parceria é uma parceria na área de equipamentos, né? Isso é, novos equipamentos que não sejam fabricados no Brasil, mas que possam ser fabricados no Brasil, para melhorar o trabalho dos agricultores familiares, né? Que é um trabalho árduo do agricultor familiar, que precisa de novos equipamentos, e aí nós vamos também olhar quais equipamentos que eles estão produzindo. E uma terceira parceria é na área de tecnologia, né? O campo brasileiro requer cobertura de internet. O comércio e esse trabalho junto aos agricultores familiares, junto às prefeituras, junto à sociedade, requer também um trabalho de conhecimento nessa área de aplicativos de comunicação, né? Isso que fará parte da nossa agenda do MDA junto ao governo chinês. Ministro, falando um pouquinho dessa agenda também, já que a gente está falando tanto de agricultura familiar, existe um problema muito sério no Rio Grande do Sul, minha terra, e esse problema eu conheço de anos, que é a seca. Eu sei que o governo federal já deu uma ajuda, mas é algo que é histórico, ministro, não é agora. Afeta a economia, afeta o setor como um todo. Então, a gente tem um problema de estiagem no Rio Grande do Sul, enquanto os verões normais, considerados pelos meteorologistas normais, são chuvosos no sudeste e centro-oeste do país, são muito secos na região sul, não é de hoje. Em algumas cidades, por exemplo, se eu não me engano, Santa Rosa, a chuva precisa chegar ali, na Sanga, onde abastece a cidade. Pode chover na cidade inteira. Se não chover naquele local, isso não acontece. E acaba afetando muito, é claro, a agricultura, que e muitas vezes fica mais distante dos centros da cidade. Existe algum projeto nesse sentido? E como é que está a situação hoje também, ministro? Eu sei que vocês ajudaram em parte já o pessoal do Rio Grande do Sul com a seca. Como é que está hoje, nesse momento, a situação da agricultura por lá? Paula, que bom que você é gaúcha e conhece essa realidade tão bem da seca no Rio Grande do Sul. É o terceiro ano que a seca atinge o Rio Grande do Sul. Estima-se hoje que são 350 municípios que estejam atingidos pela seca, em que foram decretados, decretos de emergência em função da seca no Rio Grande do Sul. O presidente Lula pediu que um grupo de ministros fosse para Ulha Negra, né, perto de Bagé. E nós estivemos lá em Ulha Negra e vimos a situação da seca e como ela atinge o pequeno e todos os agricultores, pequeno, médio, grande, mas o pequeno com mais força, né? Nós, então, levamos um programa com 4 componentes. Uma primeira componente foi do fornecimento de água
para as cidades e para os agricultores. Então, o ministro Valdez, Desenvolvimento Regional, mandou recursos para todos aqueles municípios que já tinham decretado o estado de emergência. Além de água, ele também enviou cestas básicas, né, para aquelas populações mais vulneráveis que estavam sofrendo diretamente com restrição alimentar, insegurança alimentar. Ele mandou cestas básicas, né, o ministro Valdez. O ministro Wellington, ele também adiantou o programa de Bolsa Família e mandou um fomento para aquelas famílias mais pobres, né? Depois, na área do nosso Ministério do Desenvolvimento Agrário, nós levamos a todos os assentados do INCRA um fomento, né, um crédito, para que eles pudessem incrementar a sua produção e se defenderem da seca, e levamos também o chamado Pronaf-B. Pronaf-B é para aquele agricultor do menor agricultor. Agora, a Casa Civil está centralizando um debate sobre as dívidas, mas ainda não há uma decisão amadurecida, mas deve ser o próximo anúncio do presidente Lula para aqueles agricultores que tomaram empréstimos e que pelo terceiro ano em seguida já tem que pagar esse empréstimo sem que eles consigam produzir e ter uma produção correspondente para pagar o empréstimo. Então, agora esse será o próximo tema. E acho, Paula, que a gente deveria trabalhar durante esse ano para criar uma política de prevenção aos efeitos da seca no ano que vem, porque é previsível que ela virá, né? E assim a gente vai aprendendo também com aquelas regiões como do Nordeste, que já há anos aprenderam a viver com a seca e que já foram adotando políticas de prevenção e que foram muito efetivas, que vão mudando o tipo de agricultura que você exerce naquela região. Por exemplo, a pecuária, que é muito comum nessa região que eu te falei, lá de Ilha Negra, né, de Bagé. A pecuária, ela terá que ser uma pecuária mais intensiva do que uma pecuária extensiva. Toda essa parte de alimentação do gado, você vai ter que armazenar agora, daqui para o ano que vem, para que o ano que vem esse gado tenha alimentação e possa continuar a produzir água. Vai ter que recuperar o que vocês chamam no Rio Grande do Sul de vertentes, aqui em São Paulo de nascentes, recuperar nascentes, área de proteção ambiental, matas ciliares de proteção de rio, né? Enfim, eu acho que agora é hora de pensar que esse é um fenômeno que veio para ficar e que, para isso, terá que ter um trabalho de curto, que é esse que está sendo feito, médio e longo prazo, para trabalhar os efeitos da seca naquela região. É muito importante, realmente. Você falou que Ilha Negra, pertinho de Bagé, chegou a ficar um ano racionando água. Já faz um tempinho, mas chegou a ficar um ano com racionamento de água. Ou seja, é algo que é histórico, então é algo que tem que realmente ser visto, como o senhor falou, em médio, curto, mas também em longo prazo, para que pare de acontecer. A gente está falando tanto aí em gastos, né, em nova regra fiscal, em teto de gastos. É um dos gastos que a gente, tendo um gasto de repente maior hoje em dia, se previne de outros gastos pequenos, como o senhor estava falando, tantos agricultores que já pediram empréstimo, agora não tem como pagar, ou seja, vai virando uma bola de neve, né, ministro? Logo é investimento. Exatamente. Ministro, quero perguntar para o senhor também como é que está aquela questão, o senhor queria exigir
algo mais incisivo, porque eu acho que até já é lei, aquela questão de agricultura familiar na participação de merendas escolares. Eu acho que precisa ter uma participação de 30%. É lei, se eu não me engano, né, ministro? Ou um projeto é lei já, né? Como é que está essa questão? Porque também é uma forma de ajudar os dois lados, né? A agricultura familiar, então faz a economia girar ali também, e a merenda escolar, tão importante, a gente sabe que para tantas pessoas, a única refeição do dia, inclusive, né? Olha, Paula, esse é um tema importante para o Brasil, porque esse Programa Nacional de Alimentação Escolar é um programa muito importante, de um lado, para alimentar bem as crianças e retirá-las da insegurança alimentar, e, por outro lado, é um programa que ajudará muito os agricultores familiares. E aí a gente já está mudando o conceito. Antigamente a gente chamava de merenda escolar, o que consistia num suco de caixinha, numa bolacha, em algum alimento ultraprocessado, né? E agora nós estamos falando em alimentação escolar, isso é, essas crianças comerem bem e terem uma alimentação adequada dentro da cultura alimentar do povo brasileiro, que come arroz, come feijão, come proteína, come mandioca, tem na sobremesa fruta, o suco de fruta, frescos. Então, aumentar a quantidade de alimentos frescos na mesa das nossas crianças, né? E para isso é fundamental comprar da agricultura familiar. A lei já diz em comprar 30% da agricultura familiar, mas isso pode subir. Tem prefeituras que compram 40%, outras compram 50%, tem outras que compram até 100%. Agora mesmo, a secretária de Educação de Jacareí me mandou uma mídia das crianças comendo caqui, que tem uma cultura de caqui muito forte na região metropolitana de São Paulo e ali de Jacareí, né? Mas é fundamental que as nossas crianças possam comer ovos, tomar leite, tomar iogurte, queijo, manteiga, e são todos insumos, arroz integral, feijão de qualidade, comida hortifruti, enfim, todos esses alimentos na mesa do povo. Então, 30% da alimentação escolar vem da agricultura familiar, e o que se pretende é aumentar para 75% alimentos frescos na mesa dessas crianças, e também fazendo uma transição para uma alimentação sem agrotóxicos, né? Uma alimentação orgânica, né? E é por isso que nós estamos desafiando os prefeitos, e nós vamos criar um concurso, um selo, prefeito amigo da agricultura familiar, para que ele possa adotar no Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é dirigido pelo Ministério da Educação, mas que a gente participa, ele adotar alimentos da agricultura familiar, alimentos frescos, alimentos que fazem girar recurso na economia local. Esse prefeito ajudar com que esse agricultor possa se formalizar para emitir uma nota, criando uma MEI, ou que ele possa se associar a uma associação e ela possa emitir a nota, ou que essa associação possa, ou cooperativa, que tem muito lá no sul de onde você veio, essa cooperativa possa também industrializar, né? Do leite, que é muito forte na produção brasileira, tem muitas cooperativas que produzem iogurte, que produzem requeijão, que produzem queijo, produzem manteiga, enfim, diversificar a partir
da agricultura familiar. E esse dinheiro vai gerar na própria região, né? Para quem ganha com isso é o prefeito, porque ele volta em termos de impostos ou de consumo que esse agricultor vai consumir na própria cidade em que ele foi contratado. Por isso, esse compromisso dos prefeitos é muito importante. Ministro, a gente está se aproximando aí de 100 dias de governo, é uma data que foi criada por vocês mesmos há alguns anos, mas que eu acho ótima, porque é uma data que serve para vocês se sentirem impressionados e para a própria população também fazer essa cobrança do que está sendo feito, né? Qual que é a sua avaliação? Eu vou daqui a pouquinho pontuar algumas coisas, mesmo que não sejam da sua área, do seu ministério, até para pegar a sua opinião, já que está dentro do governo federal. Mas eu queria começar com a sua própria avaliação desses quase 100 dias que se aproximam aí. Qual é a sua avaliação desses primeiros 100 dias de governo Lula, número 3? Então, Paula, no MDA, que é o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, 4 modalidades de compras públicas foram lançadas, né? A primeira é a correção do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que foi feita pelo MEC, em que nós participamos, em que foram acrescidos R$1,5 bilhão na correção da alimentação escolar, o que demonstra que vai ter mais dinheiro para alimentar melhor as nossas crianças, né? E vai ajudar a agricultura familiar. A segunda modalidade, o presidente lançou o Programa de Aquisição de Alimentos, o PA, Programa de Aquisição de Alimentos. São R$500 milhões para comprar alimentos da agricultura familiar e entregar esses alimentos para aquelas famílias que estejam em segurança alimentar nas cidades, mesmo no campo. Está começando agora, e isso é um dinheiro que ajuda muito ao agricultor organizar a sua lavoura e também produzir mais alimentos para vender no mercado. Então, esses 500 milhões do PA. Terceira é que 30% de que todos os órgãos públicos comprem vão comprar da agricultura familiar. Por exemplo, as Forças Armadas, os restaurantes universitários, restaurantes de estudos federais, restaurantes de hospitais, vão comprar 30% da agricultura familiar e vão fazer girar esse dinheiro na agricultura familiar. E a quarta modalidade de compra que o presidente Lula regulamentou nesses 100 dias foi a compra, a mistura, nesse caso, do biodiesel, né? Sendo que você terá que misturar metade do biodiesel da agricultura familiar. O governo aumentou esse percentual de biodiesel no diesel. Então, no ano de 2023 será de 12%, 2024, 13%, 2025, 14% e 2026, 15%. Então, vai aumentar. E aí, nós estamos também tentando fazer com que esse programa, além do Sul, ele possa ser desenvolvido também nas regiões Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste, né? Dá uma guinada, né? Então, nesses 100 dias, esses 4 programas, né? Além disso, a gente já investiu 7 bilhões no PRONAF, 7 bilhões na cultura familiar no PRONAF, fizemos demarcação de terras de quilombos e créditos para comunidades quilombolas e também fizemos um grande programa de assistência técnica para as mulheres, a ATER, para as mulheres, o lançamento foi feito pelo presidente Lula no dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, 50 milhões de assistência técnica
para as mulheres, tendo em vista a importância das mulheres no Brasil e na zona rural, né? Então, do nosso ponto de vista, foi isso. Do governo, eu ressalto o retorno do programa de valorização do salário mínimo, porque o povo vai se alimentar melhor se tiver mais renda no bolso. E, ao mesmo tempo, ele corrigiu a tabela do imposto de renda, que isso desonera os mais pobres, né? Ele corrigiu o Bolsa Família, R$ 600, mais R$ 150 por filho até 6 anos de idade e R$ 50 por filho até 18 anos de idade, o que aumenta a renda na mão dos pobres. E quando você aumenta a renda na mão dos pobres, o primeiro insumo a ser gasto é alimentos. Ele lançou esses programas que eu disse, corrigiu a bolsa, as bolsas nas universidades, mestrado, doutorado, ele corrigiu as bolsas, né? Fez um investimento maior na saúde, retomou o programa Minha Casa Minha Vida, o programa de obras públicas, enfim, foram uma enormidade, né? Agora, Paulo, o presidente Lula, ele não dá moleza pra gente, não. Ele chega para os ministros e fala: você sabe que está acabando o meu governo? Mas como, presidente, está acabando o seu governo? Ele fala: já não são mais 4 anos, são 3 anos, 8 meses e 20 dias, né? Como é o caso de hoje, né? 21 dias, que hoje é o dia 9, né? 22 dias, 8 de abril. Então, ele tem um sentimento de pressa, de urgência, né? E foram retomadas as relações exteriores, né? Ele foi para a Argentina, se reuniu com os presidentes da América Latina, foi para o Uruguai, foi para os Estados Unidos, agora está indo para a China, né? Isso faz com que nós voltemos a nos relacionar com os países e a trocar, em termos de interesses econômicos e também políticos e sociais. Por isso eu vejo com muito otimismo esses tempos. Se você me perguntar o que eu acho complexo ainda, é a manutenção dos juros nesse patamar que eles estão mantidos. É muito alto. Ninguém vai querer investir com a Selic a 13,75 por ano. Ninguém vai querer investir. Então, eu acho que o Brasil precisa rever os juros para que o país volte a crescer e a gerar empregos. Ministro, o senhor até falou do biodiesel, o senhor foi a favor, inclusive, dessa questão. Eu queria perguntar para o senhor também, no início do governo, a gente teve algumas invasões do MST, principalmente na Bahia. Invasões, inclusive, em empresas que têm como regra sustentabilidade, que é uma pauta super forte no governo, ainda mais quando a gente tem no governo Marina Silva como ministra também, né? De que maneira o senhor vê essas invasões do MST e qual vai ser a postura da pasta e do governo federal com novas invasões, caso elas venham a acontecer? Olha, Paula, quando aconteceu aquela ocupação ali no sul da Bahia, né? Eu primeiro fui entender qual era a razão daquela ocupação. Depois eu fui procurado pela Suzano, que me pediu uma mediação. E eu liguei para o MST e perguntei qual a razão dessa ocupação. E eles disseram: não, é que os diálogos foram interrompidos. E aí eu sugeri que então eles saíssem para o retorno do diálogo. E o diálogo retornou e eu estou otimista para que tenha um resultado positivo ali na relação MST e Suzano. Acho que nós vamos confluir para uma solução adequada, né, negociada. Segundo lugar, eu quero dizer, as portas do Ministério estão abertas
a todas as demandas dos movimentos sociais. Nós vamos procurar atender. O que aconteceu no Brasil, Paulo, foi a paralisação total, por motivos ideológicos, do programa de reforma agrária, que é um programa previsto na Constituição. Então, todas as terras que estavam sendo desapropriadas, inclusive as que estavam sendo pagas, já estavam adquiridas. Eles pararam o programa. Não entregaram mais 1 centímetro de terra para a reforma agrária. Estima-se que tem 80 mil acampados no Brasil, em beiras de estrada, né? Então, o programa de reforma agrária é um tema no Brasil importante que não pode parar. Então, nós vamos agilizar para que as pessoas se ocupem da produção, se ocupem agora da construção de novas moradias, nos novos assentamentos, em que nós pretendemos anunciar em breve. E já que o senhor mencionou reforma agrária, existe algum projeto para a continuidade? Sem dúvida. É a retomada dos programas de reforma agrária, tudo dentro da lei, dentro do que prevê a Constituição, do que prevê a lei, não é? Quer dizer, são terras que, para a reforma agrária, são aquelas chamadas terras improdutivas, né? Cuja improdutividade seja detectada por peritos, né? E, portanto, tudo na mais perfeita ordem, né? Então, nós vamos retomar o programa de reforma agrária e, por outro lado, nós queremos fazer um grande programa de fortalecimento da agricultura familiar, com os seguintes ideias. Primeiro, fazer uma transição ecológica, uma agricultura regenerativa, que recupere as áreas de proteção ambiental, as matas ciliares, as nascentes, que possa também utilizar bioinsumos e reflorestamento produtivo. Enfim, nós temos essa maneira de apoiar a agricultura familiar. Segundo, apoiar a agricultura familiar com créditos que sejam subsidiados para a produção de alimentos, de hortifrutigranjeiros, de quintais produtivos, ovos orgânicos, enfim, isso que a gente pretende também estimular. Em terceiro lugar, nós queremos estimular a agroindústria no campo, né? Veja, nós temos aqui no Brasil muita agroindústria, tem muita gente produzindo queijo, manteiga, iogurte, doce, compotas, produzindo frutas e também que das frutas você pode retirar essa polpa, congelar essa polpa e vender a polpa. Enfim, nós queremos agregar valor na agricultura brasileira. A agricultura tem que ser um lugar que tenha internet, que tenha energia solar fotovoltaica. Enfim, nós temos que modernizar para que a juventude fique na agricultura, para a juventude não saia. Ainda que ela vá estudar, mas ela agregue valor na volta nessa propriedade dos seus pais, né? Se ela vai fazer agronomia, ela traga todo um conhecimento nessa área de agronomia. Eu vi esses dias um jovem, né, de 20 e poucos anos, de bermuda, falando sobre bioinsumos. Eu visitei isso no Rio Grande do Sul, na tua terra. Eu visitei em Avaré agora, um grupo de 15 jovens do Instituto Federal, apaixonados pelos bioinsumos, e eles pegam
os bioinsumos, eles preparam um tanque e depois eles põem em galões, entregam os galões para os agricultores, né? Aquela paixão que eu quero ver brilho nos olhos, essa juventude poder estudar e voltar para a roça para ajudar os pais e ajudar o Brasil a alimentar bem o seu povo, comida farta, comida de qualidade. Então, eu acho que a gente tem que manter essa juventude no campo, precisa ter internet, precisa ter ponto de cultura, precisa ter esporte no campo. Porque hoje está acontecendo também, Paula, muita gente da cidade que vai morar no campo, né? Isso faz teletrabalho, não é isso? Ou se move, mas vai morar no campo porque quer ter uma vida que não tenha os aspectos que a cidade tem. Então, o que a gente quer é que esse jovem possa se vincular e enfrentar o desafio do nosso tempo. Ministro, muito obrigada pela sua participação por aqui. Muita gente mudando, inclusive para o interior por conta de violência e depois da pandemia, né? Querendo mais qualidade de vida. Nos assustou a todos. Ministro, muito obrigada pela sua participação. Boa viagem a todos vocês à China. A gente espera, inclusive, poder conversar com vocês, a comitiva lá, ou quando retornarem, para saber também. Se possível, em primeira mão, a gente pede, viu, ministro, saber o que vocês estão, realmente, negócio que vocês estão fechando por lá. Obrigada, boa viagem e Feliz Páscoa. Muito obrigado, Feliz Páscoa para você, para a produção e todos os telespectadores da Band News. E só chamar que eu venho. Um abraço. Abraço, obrigada.